Queria, em nome do Ministério das Cidades, do Secretário Nacional do Saneamento, do Horácio Costa, do Ministro Aguinaldo Ribeiro, agradecer a oportunidade de estar participando aqui do evento, agradecer o convite e parabenizar o jornalista Luiz Nassi, a agência Vida Viva, aí, pela iniciativa aí, mais esse fórum. A importância, como foi dito inicialmente, para o setor do saneamento é muito importante esse tipo de iniciativa, uma vez que, tradicionalmente, essa discussão ficava muito dentro do meio do setor. Então, acho que para o fortalecimento do saneamento nas agendas públicas, das políticas governamentais, faz-se necessário o papel da mídia, o papel de diversos atores políticos, de diversos setores, no sentido que a gente possa fortalecer. Evidentemente que é um tema muito importante pelo conjunto de externalidades positivas que gera o serviço adequado de saneamento, na medida do impacto positivo que tem na saúde pública, no meio ambiente, na geração de emprego e renda. Então é um campo muito importante e que talvez não tenha recebido a devida prioridade ainda no país, mas que acredito que já há um movimento no sentido de reverter essa situação. Hoje, alguns atores políticos já se preocupam bastante com o tema. Acho que a população já começa a despertar em relação à necessidade do serviço de saneamento. Bom, inicialmente falar de alguns indicadores de saneamento. Nós, de certa forma, avançamos de 1970 para cá, em 40 anos, nós levamos redistribuição de água para cerca de 120 milhões de pessoas. Então, o país, no início aí da década de 70, tinha cerca de 90 milhões de pessoas e somente um terço das pessoas tinha redistribuição de água. Hoje nós já chegamos a 83% de toda a população. E são 120 milhões de pessoas. Se nós olharmos que a população da Alemanha é pouco mais de 80 milhões de pessoas, a população da França é pouco mais de 60 milhões de pessoas, de certa forma é um feito. A gente não pode desconsiderar isso, o que foi feito ao longo aí desses 40 anos. O problema é que o Brasil é um continente, onde nós temos uma diversidade regional grande, tivemos um crescimento populacional grande e um processo de urbanização extremamente acentuado a partir da década de 50, em especial nas décadas de 60 e 70. Isso traz uma complexidade para o tema, como já foi demonstrado aqui anteriormente. Então, falando dos indicadores. Hoje, embora nós temos na área urbana 92% de cobertura, em termos e população total 83% de cobertura, nós temos um problema relacionado, às vezes, à precariedade dos sistemas, uma vez que temos ainda instalações já até obsoletas. Então, é comum, em parte de alguns municípios, você conviver com intermitência, tem os problemas relacionados à qualidade da água. Temos ainda 9,8 milhões de domicílios sem redistribuição, 4 milhões na área urbana. Em relação ao esgoto, como já dito anteriormente, nós temos 45% dos domicílios sem rede. Na área urbana, esse déficit é em torno de 35%, onde nós temos melhores indicadores. Em relação a tratamento de esgoto, nós avançamos em relação a o que se estava praticando há uns 15 anos atrás. Em 2000, a gente tratava cerca de um terço do volume que era coletado e era tratado. De lá para cá, nós aumentamos o volume coletado e também ampliamos significativamente o tratamento, que hoje chega perto de 70%. Há discussão em relação ao padrão desse tratamento, mas nós estamos conseguindo fazer chegar nas estações de tratamento de esgoto, o esgoto. Nós ainda tem uma capacidade instalada em algumas regiões metropolitanas. Você pode tratar mais do que está tratando, mas você tem dificuldade em transportar o esgoto das redes até as estações. É o caso aqui da região metropolitana de São Paulo mesmo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde se falta essa interligação entre rede e estação. Bom, área de resíduos sólidos.
Também avançamos, nós saímos, em torno de 18% dos municípios em 2000 tinha aterro sanitário, hoje já tem perto de 30%, mas ainda temos 50% dos municípios com presença de lixões. Cerca de 42% do volume gerado de resíduos sólidos urbanos não tem uma destinação ambiental adequada. E o último componente de saneamento em relação a águas pluviais, 41% dos municípios, segundo pesquisa aí que a gente fez com o IBGE, tem problemas recorrentes de enchentes e inundações. E esse problema é muito acentuado, principalmente nas regiões metropolitanas. Bom, então, no sentido de equacionar esse déficit, nós já começamos com um grande desafio. O Plano Nacional de Saneamento Básico, em sua versão preliminar, eles indicam que o país precisaria universalizar abastecimento de água em área urbana, elevar a coleta e tratamento de esgoto no patamar na faixa de 90%, universalizar a coleta e o tratamento de resíduos sólidos, recursos na ordem de 420 bilhões no horizonte de 20 anos. Então, isso, na verdade, nós teríamos que investir praticamente quase que 20 bilhões por ano no setor para chegar num padrão razoável de oferta desse serviço. Bom, como nós vamos ver mais na frente, já foi dito aqui, o problema do setor não está relacionado somente à falta de recursos. O setor tem problemas estruturais, alguns gargalos que eles precisam ser enfrentados. Não adianta só o local ter o recurso se não superar essa deficiência. Bom, então, nos últimos 10 anos, o governo federal agiu no sentido de tentar dar uma maior prioridade ao tema. Então, um conjunto de iniciativas no plano político institucional, aliada à retomada de investimento no setor, tem feito com que o tema tenha recebido uma prioridade maior do que estava sendo dado até então historicamente. Então, um conjunto aí de medidas legais e político-institucionais eu citaria criação do Ministério das Cidades, que é um esforço de você ter uma estrutura mais estável, uma vez que os ministérios, no próprio governo federal, havia uma estabilidade institucional enorme, com extinção de ministério, recriação de ministério. Acho importante você ter, do ponto de vista federal, uma estrutura perene, mais consolidada para abordar o tema. A questão do Conselho das Cidades também, conforme fortalecer o debate político, inclusive a integração do saneamento com outras políticas de desenvolvimento urbano. A lei de consórcio, que eu acho fundamental no sentido da realidade brasileira. Nós temos 70% dos municípios com população abaixo de 20 mil habitantes. Por outro lado, nós temos que em 15 municípios reside um quarto da população do país. Então nós temos dois extremos, temos 30 grandes regiões metropolitanas e 70% dos municípios com população abaixo de 20 mil habitantes. Então o consorciamento, você no sentido de planejar em conjunto, somar esforços, ele faz sentido nos dois extremos, tanto para os municípios pequenos, no sentido de gerar escala, como também no quadro das regiões metropolitanas, onde os problemas ultrapassam o âmbito territorial do município. Então, nesse sentido, a lei de consórcio eu acho importantíssimo para enfrentar esse tema. Em 2007, tivemos finalmente, depois de quase 20 anos de discussão, a lei do saneamento e também a retomada de investimento no setor, que o governo federal começou desde 2003, quando reabriu as operações de crédito com o setor público, com o programa de aceleração do crescimento, isso foi devidamente fortalecido, onde se alocou 40 bilhões na primeira fase. Em 2008, começamos o Plano Nacional de Saneamento, a elaboração dentro do processo participativo, já temos uma versão final desde abril do ano passado. Tivemos o lançamento do PAC, a segunda etapa, com 45 bilhões em 2010. E em 2010 também um fato importante do plano político institucional, a questão da aprovação da Lei de Resíduos, da Política Nacional de Resíduos, Lei 12.305. Bom, então dentro do processo de retomada de investimento no setor,
Aí a gente tem que destacar o PAC. Então, até então, no período 2003, 2006, a média de investimento que o governo federal estava, de compromisso de recursos do governo federal, ela estava ficando na ordem de 4,5 bilhões por ano. Com a entrada do PAC, isso passou para entre 11 a 12 bilhões por ano. Quando eu somo o PAC com o não PAC, os recursos estão fora do selo do PAC, eu já ultrapasso os 11 bilhões de média de 2007 para cá. Então, praticamente, nós multiplicamos quase que por 3 os investimentos que estavam então alocados para o setor. Então, em relação ao PAC, na primeira fase do programa era 40 bilhões, a gente contratou 40,2, ou seja, em termos de contratação atingimos a meta prevista, a meta total. E na segunda fase do programa, nós estão previstos 45 bilhões, já selecionamos 18 bilhões e contratamos 14 bilhões e meio. Bom, então hoje, nesse momento, nós temos dos 85 bilhões previstos no PAC, desde a primeira fase, período 2007 até 2014, somando as duas etapas do programa, nós temos selecionado quase 60 bilhões, 58,6, e contratado 54,7 bilhões até esse momento. Bom, aí, em termos do volume de recursos, já é um diferencial. Outro aspecto foi a composição dos investimentos. Na primeira fase do PAC, 40% desses recursos foram recursos a fundo perdido, recursos do Orçamento Geral da União, 60% de recursos em fontes de financiamento, e na segunda etapa cresceu-se a participação do OGU. Então esse é um ponto que destacaria. Hoje está praticamente nessa segunda fase, meio a meio, recursos a fundo perdido e recursos de financiamento. O outro aspecto interessante que eu teria que registrar aqui foi a priorização do tema do manejo de águas pluviais. Um tema que quase não tinha recurso até então. Na primeira fase do PAC, nós alocamos para essa área aí, quase 6 bilhões, em torno de 5,5 bilhões, e estamos agora com a previsão de 9 bilhões na segunda etapa. Então, isso dá quase 15 bilhões de investimento para tentar equacionar, auxiliar estados e municípios no equacionamento da questão do manejo de águas pluviais. E o outro priorização importante é em relação ao esgotamento sanitário. 40% desse recurso, dos 85 bilhões, eles serão direcionados para a questão do esgotamento sanitário. Bom, isso aqui é uma posição do PAC 1. Aí a gente começa a demonstrar os gargalos que existem no setor, que envolve vários aspectos, inclusive a parte de execução de obras. A posição do PAC 1, dos recursos, dos 40 bilhões, 36 bilhões são geridos pelo Ministério da Cidade. Então, desses 36 bilhões, nós fechamos a execução de quase 50% ao final do ano passado, final de 2011. Nós temos hoje 60% das nossas obras com mais de 40% de execução. Bom, aqui, obra concluída, embora a gente não tenha um número elevado de obras concluídas, elas têm crescido a cada quadrimestre, um crescimento de 300%, elas começam a ser concluídas agora, principalmente de um ano para cá, porque o programa ele não foi também alocado 40 bilhões no primeiro ano, ele foi escalonado ao longo dos anos, ao longo dos 4 anos praticamente. Mas nós temos muitos casos de várias obras que, embora o contrato não esteja finalizado, o status não é de obra concluída, mas já se concluiu várias etapas desse contrato e já está com plena funcionalidade. Vou citar o exemplo da cidade de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo, que já se inaugurou 2 grandes estações de tratamento de esgoto. A cidade que daqui a um ano provavelmente ela vai sair de 0 para 70% do esgoto coletado e tratado, incluindo alguma parte de esgoto que será direcionado para as estações da Sabesp. Então, nós temos alguns casos que, embora os contratos ainda não estejam concluídos todas aquelas metas previstas, mas várias etapas já foram concluídas e já está gerando benefício à comunidade. Bom, em termos de... nos foi pedido para comentar em termos dos gargalos, assim, as dificuldades em termos de execução.
A primeira dela é a complexidade das intervenções. Nós estamos falando de obras, nós temos contrato de 150 milhões, contrato de 80 milhões, então são obras muito grandes, então, principalmente na área de esgotamento sanitário e drenagem urbana. Essas obras são extremamente complexas no sentido que envolve reassentamento de moradia, deslocamento de pessoas, intervenções dentro da área urbana, do centro urbano. No caso de São Paulo, aqui tem alguns coletores de tronco dentro do projeto da Sabesp, e realmente de difícil execução. Então é natural que algumas obras elas tenham um prazo elevado de execução. Mas aliado a isso, nós temos que perceber o seguinte, que a questão da capacidade técnica institucional dos proponentes, estados, municípios, prestadores. O setor viveu uma fase aí de mais de 2 décadas de baixos investimentos, e isso impactou. Retomar investimento em uma larga escala, isso requer um reaprendizado, requer um reforço das estruturas. Então, a capacidade técnico-institucional hoje dos prestadores, de estados e municípios, isso é um fator importante. Tá? Então, isso tem um impacto seguinte: a gente não tinha, em função da oscilação de recursos até então que o setor vivia, às vezes se liberava recursos, depois passava 2, 3 anos sem ter um novo fluxo de investimento, o setor também ficou muito difícil para se fazer um planejamento, no sentido de você constituir um estoque de projetos de engenharia. Com isso, muitos projetos eram projetos defasados, eles requeriram algumas atualizações desses projetos e um certo impacto. Então, o aspecto do projeto dentro da complexidade das intervenções, tem a questão da titularidade das áreas e também tem a deficiência no mercado. Então, o próprio mercado hoje, várias empresas têm dificuldade em obter no mercado empresas de primeira qualidade, no sentido de elaborar excelentes projetos, também de prestar consultoria na execução e acompanhamento de obra. Então, hoje nós temos deficiência no próprio mercado. Se nós tivermos um ciclo, aí entrar numa fase de manter esses investimentos e ampliando ao longo dos próximos anos, o mercado vai ter que acompanhar no sentido de se desenvolver para atender essa demanda. Então, hoje no próprio mercado nós temos alguma deficiência também, na área pública. Licenciamento ambiental. Esse é outro problema que eu acho que afeta não só o setor saneamento, mas talvez em algumas intervenções nossas esse problema se torna mais complexo, mas nós temos no país um descompasso entre a legislação e as estruturas de licenciamento. Então, às vezes falta recurso logístico, orçamentário, até mesmo profissionais adequados. Então, no momento se retoma investimento em infraestrutura no país, tanto investimentos públicos como investimento privado, você tem hoje, em alguns locais, está identificada essa deficiência em termos das estruturas de licenciamento. Esse é um dos grandes gargalos. E tem um problema de gestão que afeta o setor. Hoje há uma presença maciça, assim, 95% na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de prestadores públicos. Eles têm regras de endividamento, tem essa capacidade de endividamento que é aferida, e nós temos essa dificuldade. Então, numa perspectiva de universalizar serviços, de se investir em longa escala ao longo de 20 anos, nós temos que melhorar a nossa capacidade, a nossa gestão, no sentido de ter melhor capacidade financeira de poder acessar os recursos. Hoje, 5 estados do país concentram 65% dos recursos de empréstimo. Isso já foi muito pior. Com o PAC, houve um esforço, estados tomaram recursos, e também o próprio setor privado aumentou a sua participação também nas linhas de financiamento. Um problema sério que o setor enfrenta é essa questão de descontinuidade administrativa. Tá? Há muito impacto em termos de mudança na gestão dos prestadores, dos planejadores também dentro do setor. Bom, então, para fechar a apresentação, eu colocaria quais seriam os grandes principais desafios que
nós teríamos para universalizar o serviço, numa perspectiva de manter um bom patamar de investimento nos próximos 20 anos. Nós precisaríamos, primeiro, melhorar a capacidade tradicional, seja dos titulares do serviço, seja do prestador. Bom, quando eu estou falando de saneamento aqui, estou falando dos 4 componentes: água, esgoto, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, a necessidade de nós, primeiro, ampliar a relação de cooperação federativa, aquele ponto que eu falei. A gestão associada ela é importantíssima, tanto no sentido de dar escala no conjunto de municípios pequenos, como também para você equacionar alguns aspectos de interesse comum nas áreas metropolitanas. Então, esse é um aspecto que nós achamos que tem que ser explorado, a questão das relações de cooperação federativa entre os níveis de governo. A profissionalização da gestão, principalmente os componentes de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, que são os primos pobres do saneamento. Nós temos que trabalhar no sentido de trabalhar com especialização dessas funções, no sentido de tentar dar uma gestão mais eficiente. E eu acho que também testar novos arranjos institucionais. Eu acho que as próprias empresas de saneamento, essa relação público com privado, relações entre as entidades públicas, acho que esse modelo antigo das empresas, algumas já inovaram, estão inovando e têm conseguido resultados. Acho que há muito espaço para inovação em termos de modelo de gestão. Manter e ampliar os investimentos, acho que esse é um grande desafio, de tentar o importante é que nós tenhamos uma continuidade, uma regularidade desses investimentos. Não adianta eu ter um pico de recursos agora e depois passar 3, 4 anos e não ter o recurso. Então você tem que haver uma sinalização para o setor, para o mercado, de uma continuidade desses investimentos. Aí você cria essas condições para o planejamento de médio e longo prazo. Eu acho que a diversificação de fontes é importante. Hoje, algumas empresas de saneamento, empresas públicas inclusive, elas estão já emitindo papéis, tipo debêntures. 7 empresas estaduais hoje já têm trabalhado isso. Elas captaram 3,5 bi de 2007 para cá com esses instrumentos. Então não está dependendo só daqueles mecanismos tradicionais dos contratos tradicionais que se praticavam antigamente. Bom, a questão da capacidade financeira, para isso nós precisamos ter mais eficiência, reduzir perdas. No Brasil não dá, nós não podemos conviver com 40% de perdas médias na distribuição. Isso é um ponto importante. E ter uma política eficiente de recuperação de custo. Isso aí é um trabalho que tem que se fazer. A sociedade tem que ter clareza da importância desse serviço e estar disposta a pagar por eles também. Porque todo mundo paga telefone celular, paga energia, mas há uma resistência no setor, numa política de recuperação de custos. Então, se pratica, tem que criar mecanismos de aumentar a receita do setor. Isso, a questão do planejamento, que eu acho que também é fundamental, uma visão de longo prazo, principalmente integrando os 4 componentes. Nós podemos ter prestadores distintos, isso é outra história. Agora, o planejamento tem que ser articulado, se trabalhar os 4 componentes do saneamento. E conectar o gasto público no setor. Reduzir esse ciclo de execução. Obras que levam muito tempo para se executar, normalmente elas se tornam mais caras. Obras que se paralisam, aumenta o custo dessas obras, e isso é sinônimo de desperdício. Então, reduzir o ciclo e há espaço para isso. Mesmo em função da complexidade dessas intervenções, nós avaliamos que há um espaço para se conseguir isso. A adoção de tecnologias adequadas à realidade local. E aí eu cito o caso do manejo de águas pluviais, que tem que mudar o foco. As grandes cidades já começam a mudar esse foco, que é não só fazer drenagem, mas criar estruturas, tomar medidas, inclusive, de uso e ocupação do solo, tá? De taxas de impermeabilização. Então, tem outras medidas, além de obras físicas, que precisam ser atacadas. E trabalhar com economia de escala na gestão do serviço, principalmente a questão dos municípios. Outro aspecto importante é a regulação do setor.
Hoje, tem alguns dados da BAE, já falei em 2.000 municípios, nós estamos terminando um levantamento lá, levantamento bem preliminar, mas nós avaliamos que já estamos caminhando entre 2.000 a 2.500 municípios no país que já tem a regulação. Só que ela está numa fase muito inicial. Há situações que o órgão está construído, mas a capacidade de ação da entidade reguladora, isso precisa ser aprimorado, ainda ser desenvolvido. Aí eu cito alguns exemplos. Nós temos agências estaduais, como tem consórcio. Em Santa Catarina tem um consórcio público que regula 90 municípios, 78 municípios da companhia, mais municípios prestadores municipais e mais, inclusive, prestadores privados. São arranjos diferentes das agências estaduais que tem em vários estados, que é uma alternativa para os municípios. E também a questão do setor privado. Acho que tem um mercado que precisa ser desenvolvido. Há espaço para o setor privado participar, tanto no regime de parceria público-privada, mas também a parte de consultoria de projeto e, numa perspectiva de investimentos maciços, como é necessário que ocorra, nós temos um mercado aí a ser desenvolvido, há um descompasso hoje entre a capacidade instalada e a demanda. Isso no compacto nós percebemos isso. Então esses seriam alguns pontos que a gente trouxe para discussão, em função principalmente da experiência que nós tivemos, estamos tendo na implementação do PAC. Eu fico à disposição aí para as perguntas.